abraço acolhedor e levar tua palavra, ser canal da tua graça, completar carreira e guardar a fé, levando seu amor. Dentre tantos aspectos que tornam Lisboa uma cidade encantadora, as atrações religiosas se destacam. São construções centenárias que expressam a força da fé católica do povo português ao longo do tempo. Prepare-se neste momento para conhecer de perto os detalhes e a história de um dos mais importantes e belos patrimônios religiosos de Lisboa, a Catedral da Sé. Começa agora mais um Padre em Missão. Nós estamos em Lisboa e fazendo o Padre Missão de hoje. Nós estamos no bairro de Santa Maria Maior, é uma ladeira que, se seguirmos adiante, vamos até o Castelo de São Jorge. E aqui se chega a pé, a maioria deles fazem, e também com o tuk-tuk, algo que também tomou conta aqui da Europa. Nós estamos diante da Catedral da Sé. Esta catedral que ela é sede do Patriarcado de Lisboa, mas é também a Paróquia da Sé, uma construção que foi feita no século XII, logo depois que se conseguiu reconquistar a cidade de Lisboa dos mouros. Foi quando o Dom Afonso Henrique fez uma promessa: primeiro construir a Sé e trazer para cá os restos mortais de São Vicente, diácono mártir de Zaragoza. Depois nós vamos contar um pouco sobre quem é este grande diácono que remonta ao século III, século IV, que tombou diante da perseguição de Domiciano. Mas estamos entrando na Catedral da Sé, que tem muitos elementos, além de ser uma mistura de estilos, ela traz uma forte religiosidade, evidentemente. Vamos entrar pela porta principal. Nós estamos dentro da Catedral da Sé, dedicada a São Vicente, também chamado Fora dos Muros, e na verdade, entender de fora é porque era fora da muralha medieval. Mas aqui nós temos que voltar e lembrar que aqui era uma antiga mesquita dos árabes. E quando o rei conquistou com muito custo na Segunda Cruzada, que foi a grande conquista, ele decidiu aqui construir este símbolo cristão, uma retomada do cristianismo. Aqui nós temos o transepto e aqui tem 3 lindos órgãos que inclusive estão em uso. Esse é o transepto que nos liga até a nave central, seguindo um estilo próprio, lembrando das 12 colunas que representam os 12 apóstolos. E claro que não foi a única construção. Muita reforma aconteceu, muita construção do claustro, da sacristia. E devemos lembrar que muitos terremotos aconteceram aqui. Mas o terrível terremoto foi em 1755, que então não só a catedral, mas a grande Lisboa não ficou pedra sobre pedra. Vamos conhecer um pouco mais. Então nós temos a parte central, a nave central, e depois toda a parte que foi construída, dedicada ao diácono mártir São Vicente de Zaragoza.
dos altares laterais, evidentemente não podia faltar Nossa Senhora de Fátima, que em outro tempo, evidentemente não da construção, mas que a uns 100 quilômetros daqui apareceu aos 3 pastorinhos. Mas todo o povo português tem uma profunda devoção a Nossa Senhora de Fátima, um grande apelo pela paz, tão necessário nos dias de hoje, como sempre, mas estamos precisando muito da paz. Façamos a nossa breve oração pela paz. Em toda igreja que você entrar, às vezes tem veleiros sugerindo que se acenda uma vela. Claro, a nossa contribuição, mas quando se acende uma vela, é em 2 direções. Da nossa parte, nos colocarmos como luz no mundo, mas da outra forma, lembrar a Deus que há um Filho que roga aqui por intercessão de Nossa Senhora de Fátima. E acendo essa vela, pedindo a paz, que é o grande apelo de Nossa Senhora de Fátima, e a conversão dos pecadores. E é claro, por você, querido, querida, associado, associada da obra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Passando o altar-mor, nós chegamos a várias capelas. E nós estamos diante de uma capela muito significativa. Eu diria que é do próprio padroeiro de Lisboa. Todos podem imaginar que o padroeiro de Lisboa seja Santo Antônio, que inclusive faremos a visita na igreja onde ele nasceu e tem a cripta reservada para isso. Mas, na verdade, o padroeiro de Lisboa é este diácono mártir de Zaragoza, São Vicente. São Vicente, que está estampado aqui, ele, segundo a tradição, no final do século III, século IV, diante da grande perseguição de Domiciano, o que aconteceu? Ele foi preso com o seu bispo e ele, na verdade, foi torturado, judiado, e ele sofreu vários tipos de torturas para negar a fé. Foi tirada a pele, foram os ossos expostos, foi colocado sobre a grelha e ele testemunhou firmemente a fé. Santo Agostinho, inclusive, quando comenta este santo, ele diz assim: Vicente venceu onde o mundo foi vencido. A tradição diz que ele foi por várias vezes jogado ao fogo e resistiu. E sempre, de forma irônica, convidado a renunciar à fé. E ele se manteve intrépido na fé em Jesus Cristo. Por fim, foi jogado nas águas. Mas, segundo consta, seu corpo boiou e uma viúva santamente recebeu a imagem, uma visão de que ele estava na praia. Seu corpo foi, inclusive, jogado para as feras comerem. Foi quando 2 corvos protegeram o corpo, que depois foi transladado. Razão pelo qual, aqui não, mas muitas e muitas vezes, ele é representado ao lado de 2 corvos. Também, segundo a tradição, é que quando as relíquias do corpo foram trazidas para Lisboa, ao lado da fragata, 2 corvos acompanhavam a transladação. Por isso, a tradição de São Vicente ser representado por 2 corvos. É interessante perceber que ele é invocado também contra os males dos vícios. Escute e reze comigo esta
Oração. Aproveite e junte-se ao Padre Reginaldo Manzotti neste momento oracional, pedindo a intercessão de São Vicente de Saragoça, confiando em sua capacidade de ouvir e atender nossas preces. Ó Deus, onipotente e misericordioso, louvores a vós sejam dados a todos os séculos dos séculos. Assim, por intercessão de São Vicente Mártir, que pelos méritos do Santíssimo Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, obtiveste o privilégio de afastar do mau caminho aqueles que se entregam aos vícios, peço, lançai um olhar de bondade sobre esta pessoa e suplico-vos, pelo glorioso São Vicente Mártir, libertai-o de todos os vícios. Amém. Tendo rezado ao diácono mártir São Vicente, patrono de Lisboa, sigamos conhecendo a Catedral da Sé. Em uma das capelas, eu quero chamar a atenção para este belíssimo presépio napolitano, que tem algumas características. O presépio napolitano, ele é feito em várias escalas, e é impressionante porque foi uma forma representativa de mostrar, em primeiro plano, o que é mais importante, que é o nascimento de Jesus, imagens em escalas maiores, e depois ele vai num processo de mostrar o que é menos importante, mas que compõe o cenário. Isso foi criado na Itália, em Nápoles. E aqui acaba sendo uma referência, um Natal permanente para aqueles que passam, lembrando, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É sempre bom lembrar a encarnação, a chegada do Messias. E digo mais, razão de nossa fé. Estamos ainda dentro das capelas interiores. Aqui abre-se uma outra igreja, mas aqui existe a sacristia do Patriarca, que eu convido você a ver. Aqui é um patriarcado, que foi um presente de Roma a Portugal. Aqui se trata da sacristia do Patriarca. O que você vê é uma capa magna, verde, e um pluvial, se preferir, e as mitras dos patriarcas. Faz parte um dos tesouros da Catedral da Sé. Quando eu falo tesouro, você tem que entender que não é riqueza, é a questão histórica e a questão cultural desta igreja. Por volta de 1785 em diante, foram construídos 3 órgãos que são de grande relevância. Impressionante que estão do lado do Evangelho. O Evangelho falado, o Evangelho cantado. Esse é o espírito da música, principalmente nas igrejas. É dar eco, melodia à palavra de Deus proclamada. E aqui nós temos um deles. Caminhando pela igreja, pela Catedral da Sé, nos deparamos um dos lugares que para nós tem um significado muito grande. Inclusive, ele é todo marcado com azulejos portugueses, lembrando, detalhe, o batismo de Jesus. Mas aqui nós temos uma pia batismal. E esta pia deve ter trazido para a igreja muitos cristãos que nasceram na fé em Jesus. Mas sabe que um dos ilustres cristãos que aqui foi batizado está representado, Santo Antônio de Pádua. Perto daqui, e veremos
a igreja de Santo Antônio, onde ele nasceu, e aqui onde ele foi batizado. Tanto que você pode perceber que existe um relicário com o busto de Santo Antônio, que, segundo me informaram aqui, trata-se de uma parte da laringe de Santo Antônio, o grande pregador de Jesus Cristo. Tanto que nosso Senhor apareceu-lhe nos braços dizendo: Antônio, se falassem tão bem de mim quanto você, haveriam mais cristãos. Está aqui. E vamos fazer uma prece. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Santo Antônio de Pádua, dai amor, paz, serenidade nas famílias. Santo Antônio de Pádua, que os casais, os enamorados, possam viver o amor e a fidelidade naquilo que prometeram diante do altar. Santo Antônio, dai pão a quem tem fome e fome de justiça a quem tem pão. E, Senhor, renovai o nosso próprio batismo. Diga isso, ó Deus, por intercessão de Santo Antônio, renovai, reavivai o nosso próprio batismo. Amém. Sigamos neste caminho, conhecendo a Catedral da Sé, em Lisboa, Padre em Missão. Se você quiser, torne-se um associado. 41 3221 6060. Tem o QR Code, você pode colocar a sua câmera, você pode mandar um WhatsApp, ou você pode, se preferir, falar com os nossos atendentes. 41 3221 6060. Sigamos. E agora tivemos o privilégio de até então estarmos no piso da catedral. E nós vamos subir essas escadarias, você vai comigo, Padre Missão, e vamos conhecer os tesouros da catedral ao longo de todos estes séculos. Vamos lá, um pouquinho de paciência, um pouquinho de esforço. Você vem comigo nestas viagens, conhecendo a riqueza da nossa Igreja Católica. Riqueza maior é o que ela é e foi para todo o Ocidente e para todo o mundo, a pessoa de Jesus. Os degraus são firmes aqui, íngremes. Chegamos. Você agora, antes de chegar no tesouro, vai ter uma visão privilegiada da catedral. Trata-se de uma visão do coro alto. Vem, lugar onde se cantava. Os frades, os cônegos, o cabido e também os corais. Isso aqui, respira, Padre, inclusive para os livros. Eles eram maiores, os breviários, que têm ofício da manhã, do meio-dia, da tarde. As vésperas eram colocados enormes, e para que os outros pudessem ver comunitariamente. Veja que visão lindíssima. Estamos numa lateral superior da catedral e chegamos ao tesouro. Gostaria de destacar que também aqui foi batizado Padre Antônio Vieira, famoso escritor de 1600. Falando sobre o tesouro, nós temos aqui imagens e também objetos como cálice, patena. Temos aqui uma dalmática, que é própria dos diáconos, uma casula romana, provavelmente bordada a ouro, e aqui uma capa magna e um pluvial. E segue os outros objetos.
Temos aqui um relicário de São Francisco Xavier, que é o copadroeiro das missões, que é, na verdade, aquele que percorreu a Ásia e o Oriente, levando o Santo Evangelho. Itens incríveis e raros compõem o acervo de tesouros da Catedral da Sé. Compõem este relicário objetos de uso litúrgico, manuscritos e peças de arte sacra distribuídos por várias salas. A imagem que você está vendo é de uma sédia gestatória de madeira de veludo, fino, metálico, dourado, de Dom Francisco de Saldanha Garmo, o quinto patriarca de Lisboa. E ela foi usada na sua chegada e apresentação ao povo de Lisboa em 1759. Uma sédia com suas plumas. Em meio a tantos artigos e peças raras que enchem os olhos de beleza, um deles se destaca: a peça mais valiosa de todo o acervo da catedral, construída em ouro e adornada com diamantes, rubis, esmeraldas e safiras, a custódia da Catedral da Sé. Essa custódia, eu nunca tinha visto algo tão lindo quanto estou vendo agora, mas não é para menos. É uma custódia oferecida à Sé de Lisboa pelo rei Dom José I em 1748. Ela contém 4.120 pedras preciosas, mede 94 centímetros de altura e pesa quase 18 quilos. O objetivo dessa custódia é a exposição solene do Santíssimo Sacramento. É representar através das pedras, apresentar através dos detalhes quem está sendo exposto, o Rei dos Reis, Jesus Cristo. É por isso que se capricha, se empenha em fazer custódias, ostensórios de tamanha beleza, riqueza, devido ao grande Rei que é Jesus. Um pouco mais de cultura sempre é bom. Estamos falando do escudo de Lisboa. E, na verdade, o que vemos aqui é uma mistura interessantíssima. A grande caravela, o que representa a caravela, os descobrimentos, as navegações. E lembremos que os portugueses eram um dos povos que melhor navegaram, inclusive porque eles dominaram as velas. Mas isso é outra história. O que eu quero chamar a atenção é a caravela e os dois corvos. Lembrou os dois corvos do mártir São Vicente? Exatamente, que conduziu a caravela com os restos mortais, com a vinda dele depois da conquista dos mouros. Está aqui o escudo de Lisboa. Acabamos de subir alguns degraus, estamos no primeiro átrio da igreja de Santo Antônio. Aqui nasceu Santo Antônio. E nós encontramos o Carlos, e obrigado por nos falar. E aqui eu vi, a princípio, quando eu passei, achei que eram bombons. Mas claro que não, só para brincar um pouco. São os pães de Santo Antônio. Como funciona aqui? Os pães de Santo Antônio. Bom, então os pãezinhos de Santo Antônio, reza a lenda que a tradição terá começado neste largo ali fora, ali por volta de 1890. O Frei João benzeu o pão e vendia o pão aos pobres por um valor simbólico, porque o pão, na altura, o pão branco, ou pão de farinhas refinadas, era algo muito caro. E ele apregoava que, de todo o pão que as pessoas compravam, tinham que sempre guardar um pão em casa para que durante um ano nunca lhes faltasse o pão na mesa. Portanto, então, a tradição diz que, hoje em dia, está neste formato. E saliento também que todo este dinheiro reverte a favor do nosso Pão dos Pobres, que fazemos sempre a distribuição naquela mesa 2 vezes por semana. Bom, então, a pessoa compra um pãozinho, guarda o pão sempre de um ano para o outro, num local seco, para que durante o ano nunca falte o pão na mesa. Chegando ao dia do Santo António, 13 de junho, e eventualmente, se quiser seguir a tradição,
molha o pão em café, ou chá, ou sopa, ou chocolate quente, ou vinho do Porto, quem sabe. Come o pão, faz uma oração e faz um pedido. Esta é a tradição do pãozinho de Santo António. Então, nós vamos pedir a Deus, nosso Senhor, e vamos guardar o pão, pedir que nunca falte o pão em nossa mesa, que não falte o pão aos necessitados. Dai pão a quem tem fome, fome de justiça a quem tem pão. E aqui, de onde nasceu Santo Antônio, que não falte o principal de todos os pães, Jesus Eucarístico, o pão que desce do céu. Se me permite, depois eu acerto, eu vou comer um pedaço. Com certeza. Que nunca nos falte o pão na mesa, e o pão do amor, o pão da compreensão, o pão da caridade. Amém. Então chegamos à igreja de Santo Antônio e aqui encontramos Frei Jorge Marques. Um prazer, Frei Jorge. Bem-vindos a Santo Antônio. Aqui a nossa mensagem é: aqui nasceu Santo Antônio. O de Santo Antônio de Pádua, de Lisboa e de todo o mundo. Eu tenho algumas perguntas. A igreja era bem maior antes do terremoto, então já existia uma igreja de Santo Antônio aqui. Sempre após a canonização de Santo Antônio como santo, quase um ano depois da sua morte, sempre o povo cristão da cidade de Lisboa foi construindo aqui uma pequena capela, uma igreja maior, e sempre a natureza, os terremotos e sobretudo o grande terremoto de Lisboa, 1755, destruiu essa. Mas o povo de cristão, com o apoio dos reis de Portugal, reis e rainhas cristãos de Portugal, reconstruíram uma outra igreja já posterior. Aqui tem 3 aspectos importantes, tem mais, eu vou começar por um. Aqui existe uma imagem, vamos dizer, um retrato de Santo Antônio, que o original está em Pádua, mas o senhor estava dizendo que é um dos que melhor representa quem foi realmente os traços de Santo Antônio. Exatamente. Este é um quadro chamado Milagroso, onde as pessoas deixam os seus pedidos a Santo Antônio, escrevendo ou rezando, e há uma tradição também das moças virem pedir a Santo Antônio um moço para casar, um moço bonito, jeitoso, com quem casar. E também eu vi uma foto de pessoas recém-casadas que podem até casar em outras igrejas e acabam vindo aqui, até vestidas de noiva, pedindo bênçãos para o casamento. Deixando o seu ramo de flores junto do quadro, ou depois também junto da relíquia de Santo Antônio, que é também nossa relíquia importante, que está à veneração de todos os cristãos, que temos no altar maior, no altar mor, que é um pedaço do esqueleto de Santo Antônio. Podemos seguir até lá, por favor? Aquele que está dentro da capelinha. Sim. Todas as semanas, à terça-feira, que aqui também celebramos o dia do Santo Antônio, como em todo o Brasil. Às terças-feiras. Terças-feiras. Damos a bênção para todos, pessoal, para todos os peregrinos que por aqui passam, especialmente nesse dia. Então vejamos mais de perto a relíquia. Então aqui estamos aqui junto então da relíquia mais venerada daqui da nossa igreja, esta expressão da presença de Santo Antônio no meio de nós. O Frei Jorge estava me contando que em cima tem uma imagem que resistiu ao terremoto. Ela é grande e pesada. É uma imagem bonita, toda em madeira, alta, muito alta, da altura de um de nós, e pesa 300 quilos. E que
é do século XIV, portanto resistiu ao terremoto. Vejamos esta linda imagem de Santo Antônio, quase 2 metros de altura, deste linda igreja de Santo Antônio, onde as pessoas recorrem para pedir o verdadeiro amor a Deus, verdadeiro amor no casamento. E eu queria dizer para você, aproveite essa bênção com a relíquia do esqueleto, do osso de Santo Antônio, para pedir paz na sua família, pedir bênção na sua casa, um casamento fiel, um casamento de respeito, amor, fidelidade. Que essa seja uma bênção para toda a família do Evangelizar é Preciso. Então, para todos vós que acompanhais esta emissão, para todos nós no Brasil, aqui em Portugal e em Lisboa, invocamos sempre esta bênção de Jesus. A bênção é sempre de Deus, através dos seus amigos queridos, aqueles a quem nós chamamos santos, e através de Santo Antônio. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde e vos proteja, por intercessão de Santo Antônio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Passando pela sacristia, nós descemos até a cripta. Há quem chame de gruta, e o padre já está aqui, onde nasceu propriamente Santo Antônio de Lisboa. Frei Jorge, aqui é um lugar muito especial, né? Sim, muito, muito querido de todos nós. Nesta casa, segundo a tradição, nasceu e viveu Antônio, que foi roubado para a gloriosa morada do céu. E, portanto, é um lugar aconchegado, simples, pequenino, silencioso, onde as pessoas vêm para fazer também a sua oração. Este lugar ficou marcado também celebramos este ano 40 anos da presença neste lugar do Santo Padre São João Paulo II, que esteve ajoelhado neste genufletório, e por isso é para nós uma honra e um orgulho assinalar este lugar também. Um santo visitando um santo, exatamente. Aproveitando, qual a mensagem que o senhor gostaria de dar? Aqui eu vi escrito paz e bem, mas o Frei Jorge, o que tem a falar para nós de todo o Brasil que estamos acompanhando? A mensagem de Santo Antônio é a mensagem da palavra de Deus, da palavra de Jesus. Às vezes fazemos aqui também em Lisboa os santos populares, o folclore, a festa também faz parte da vida, claro, em honra dos santos, de Santo Antônio, mas o principal era o ardor, o seu coração cheio da palavra de Deus. E, portanto, toda a sua vida, ele até quis ser missionário em Marrocos, mas os caminhos do Senhor o levaram até a Itália e a França, mas sempre para anunciar a palavra, o Evangelho de Jesus. Portanto, seguindo o Evangelho e vivendo o Evangelho, estamos a dar alegria a Santo Antônio. Muito obrigado, Frei Jorge, por todo o carinho que o senhor nos recebe, e agradecemos em nome de toda a TV, rádio, Sistema Evangelizar é Preciso de Comunicação. Muito obrigado. Paz e bem. Paz e bem. E aqui, de joelhos, queremos terminar esse Padre Missão, pela Catedral da Sé e onde nasceu Santo Antônio. Em oração, rezemos por nossa santificação e pelo amor a Jesus Cristo.